Portanto, esta semana o Luís vai-nos apresentar a outra vertente da janela da saúde, com a parte do mobiliário urbano. Já tivemos há 15 dias a apresentação da Sónia, que nos falou um bocadinho da outra parte da publicidade impressa. O Luís tem 49 anos, é casado com a Sónia, como nós sabemos, tem 2 filhos, aliás, tem 5 filhos, 2 com humanos e 3 com 4 patas. Está há 19 anos no negócio e é uma pessoa muito interessante. Se ainda não tiveram a oportunidade de fazer uns a uns com o Luís, aconselho vivamente. Luís, fala-nos da tua empresa. Obrigado. Tens 10 minutos. Obrigada. Obrigado, Helena. Bom dia, Visão. Bom dia, visitas. Bom dia, Luís. Vou aqui para o meio dos milhões. Ora bem, então a minha apresentação vai ser dividida em 3 partes. Primeiro eu quero que vocês conheçam quem é o Luís. Depois, na segunda parte, aquilo que eu faço. E a terceira parte, as perguntas e o pedido de referências. Ora bem, quem é o Luís? Eu, para vos dizer quem é o Luís, tenho que começar por dizer quem foi. Né? O Luís começou a trabalhar com 10, 11 anos de idade. Portanto, não tive culpa, puseram-me a trabalhar com essa idade. Não condeno por terem feito isso, condeno por me terem tirado da escola nessa altura. Portanto, isso foi uma atitude incorreta, mas pronto, a vida continua. Então comecei com 10 anos, aos 17 anos entrei para a Marinha de Guerra Portuguesa. Portanto, fui voluntário, foi uma escapatória em termos de trabalho. E estive na Marinha até aos 25 anos, portanto, tive 8 anos na Marinha de Guerra Portuguesa. Foi uma solução em termos de trabalho. Aos 25 anos aconteceu a aventura mais espetacular da minha vida, portanto fui até Espanha, onde estive 4 anos, e realmente aí foi onde a bolha rebentou, onde eu desfrutei de uma forma incrível, onde vivi a vida de uma maneira quase impossível de explicar. Portanto, eu em Espanha também me dediquei às vendas. Já agora esqueci de dizer, portanto, eu comecei a trabalhar com 10, 11 anos de idade e foi em vendas, né? Portanto, os meus pais tinham um comércio, também faziam feiras, era aquilo que nós designamos de feirantes, portanto, eu ajudava-os e, portanto, a minha vida começou muito precoce em vendas, né? Portanto, contacto direto com clientes. Mas continuando, portanto, em Espanha foi onde eu realmente fiz aquilo que eu considero o maior feito em termos de trabalho na minha vida. Portanto, eu em Espanha lancei o boletim dos cinemas, portanto era um boletim muito semelhante a este, é daí que vem a minha experiência que depois resultou nisto. Eu em Espanha lancei o boletim dos cinemas, portanto foi uma ideia fantástica que eu tive. Uma vez fui ao cinema e deram um papel impresso numa impressora a preto e branco, uma coisa muito mal feita, eu olhei para aquilo e vi que estava ali algo que se podia trabalhar e lancei o boletim dos cinemas na cidade de Vigo. Foi o maior feito, porquê? Porque foi feito sozinho, sem a ajuda de ninguém e fora do meu país. Portanto, ou seja, desde que eu tive a ideia e que fui falar com os responsáveis pelos cinemas na cidade de Vigo, havia muitas salas de cinema, mas as empresas eram só 2, portanto foi fácil. A coisa passou aí mês e meio, o boletim saiu e foi muito importante para mim porque a partir desse momento acreditei que era capaz de fazer coisas. Ok? É muito importante. Bom, continuando. Portanto, em 96 regresso a Portugal, e lanço isto. Lanço o boletim das farmácias, que tem sido o produto principal da empresa. Um mês depois conheci esta fantástica senhora, que me tem ajudado a fazer crescer a empresa. Portanto, isto é a história da minha vida. Mais recentemente, portanto, ou seja, há cerca de 2 anos e meio, lancei os corrimãos publicitários. Já agora vamos avançar um pouco, né, que eu estava a esquecer. Portanto, estes são os colaboradores diretos, portanto, sou eu, minha esposa, os meus filhos, portanto, somos nós que fazemos andar isto para a frente. Depois temos a restante família, que é o Bobas, vocês já conhecem? O Bobas, alguns de vocês já conhecem o Bobas, não é? Eu fui primeiro. Isto é algo que poucos sabem sobre mim, portanto, eu não vou comentar, não vou falar muito sobre isto, apenas para vocês verem. Portanto, eu sou um homem crente, não sou nada religioso. Portanto, parece que há aqui uma incompatibilidade, mas não há. O meu ponto de apoio e a minha esperança é Cristo. Portanto, isto é algo que eu não quero comentar, fica, portanto, só para vocês terem conhecimento de algo que não conhecem sobre a minha pessoa. Adiante. Oi? Ao contrário. Portanto, vamos então agora ao tempo atual e sobre aquilo que eu venho falar hoje, é sobre as placas publicitárias. Isto sobre as placas publicitárias há uma coisa que eu quero chamar a vossa atenção. Portanto, eu aprendi aqui no BRI que o mais importante é o give and get, dar para receber.
E eu não tive essa formação, portanto, eu não tenho formação em marketing, não tenho formação superior, mas, portanto, aprendi com base no erro. Os erros, aprende-se bastante. E, curiosamente, eu pratico isso na minha empresa, portanto, eu dou para receber. Portanto, foi uma descoberta engraçada que eu fiz aqui nas formações, e então passo a explicar como é que isso é feito. Portanto, eu, quando lancei os corrimãos publicitários, portanto, a ideia que eu quis pôr em prática é oferecer um ano de publicidade às empresas. Ou seja, eu estou a dar para ter mais clientes. Ou seja, eu cobro o segundo ano, por isso é que está aqui a dizer, portanto, o primeiro ano são 100% gratuitas, o segundo ano são quase gratuitas, não é? E sem querer, portanto, sem ter conhecimento teórico da questão, estou a fazer exatamente a mesma coisa que faz o BNI, dar para receber. E tem sido um meio, portanto, eu em 2 anos e meio, quase, praticamente acho que tinha superado todas as empresas concorrentes, empresas que já estão no mercado há 15, 20 anos. É lógico que ganhei uma série de inimigos, mas eu sou extremamente competitivo no meu trabalho. Portanto, é assim, estou a oferecer o primeiro ano, os clientes pagam o segundo, o terceiro ano, obviamente, aquilo, enfim, é um pouco de marketing, o terceiro ano é se o cliente renovar o contrato, obviamente irá pagar o quarto, não é? E eu constatei isso aqui, portanto, quando tive conhecimento da forma de ser, portanto, do mais importante do BNI, dei conta que eu faço exatamente, de uma forma inocente, faço exatamente o mesmo da minha empresa. Portanto, ou seja, a minha experiência de vida, aquilo que eu ponho em prática é o mesmo conceito. Eu agora vou passar algumas imagens. Portanto, eu gostava de vos fazer 2 perguntas, porque efetivamente às vezes as pessoas têm uma ideia errada daquilo que nós fazemos. Qual é a nossa área de trabalho? O que faz a janela da saúde com os seus clientes? Eu tenho uma pequena ajuda. Nós não fazemos corrimãos, os corrimãos quem o faz é o serralheiro. Os boletins são feitos na gráfica, pela Isabel, por exemplo, ou seja, um dia. O que é que nós realmente fazemos? E a resposta é esta. Portanto, este é verdadeiramente, tenho um trabalho privilegiado, graças a Deus por isso, este é verdadeiramente o meu trabalho e da minha esposa. A nossa missão é captar a atenção dos outros para as nossas empresas. Procuro fazer isto o melhor possível, dentro da experiência destes 19 anos, e é isto que nós realmente fazemos. Portanto, utilizamos as placas, portanto, isto era o que eu vos estava a explicar, utilizamos as placas publicitárias para prestar um verdadeiro apoio às empresas locais. Portanto, este conceito de marketing, se é que se pode dizer assim, tem sido um sucesso, e nós estamos quase a atingir as 300 placas publicitárias, ou seja, em 2 anos e meio. Os fiscais da Câmara dizem que já somos nós quem paga mais licenças na autarquia. Portanto, tem sido um sucesso tremendo. Agora tenho aqui alguns exemplos, portanto, eu tenho um enorme orgulho em mostrar isto. Portanto, a florista Lola. António Paulo parece que ele conhece. António Paulo, ainda não tinhas visto a placa da tua esposa? É esta placa. Espero que gostes. Temos a placa aqui do Armando, está aqui uns músculos fantásticos. Os meus? É assim que ficamos? Já estou assim. Não é só E temos a placa do Helder. Aqui são os meus abdominais do meu marido. Isto aqui são placas, pronto, que eu tenho aqui só para exemplificar. Portanto, aquela placa está na rotunda do Seixal. Esta está aqui mesmo à entrada do Continente. Aquelas são 2 placas, isto é curioso, é um caso curioso que eu quis pôr aqui, portanto, são 2 empresas de formação concorrentes do Helder, que estão exatamente... Não é formação, é centro de estudo. Centro de estudos. Sim, mas tu também dás este tipo. Também fazes. E o curioso desta imagem é que eles quiseram ficar exatamente ao lado uma da outra. E eu, quando fui pôr a segunda... Não, mas eu quando coloquei a segunda fui falar com o primeiro. Às vezes é complicado. E eles não têm as coisas acabadas em T's que o Helder tem. Quando vocês precisarem de vestidos novos a 350 euros a 550. Continuando, cá está a placa. Muito obrigado, Luís. Agora sim. Esta placa está na estação do Futeiro. E eu tive que esperar quase 2 meses que o Helder desse o layout, mas são outros pormenores. São outros técnicos. Esta fantástica placa Ora, aí está. é de um incrível Não é o membro. talho da Maria. Vamos lá. O que ajuda-te a pagar isto não? É um incrível membro que todos nós conhecemos.
E este vídeo não temos tempo, quanto tempo tenho? 1 minuto. Mas tinha aqui um vídeo fantástico sobre publicidade, não é possível. Isto são alguns casos de sucesso, portanto prestem atenção, porque casos de sucesso podem ser possíveis referências para vocês. Portanto, temos mais, obviamente, não caberiam ali todos, mas portanto, se algum destes casos, mais ou menos, for uma referência para vocês, prestem atenção. Portanto, estes são casos de sucesso nossos. Depois podemos falar melhor sobre isto. Perguntas. Portanto, chegámos à última parte. Se tiverem perguntas, ou seja, eu vou aproveitar para pedir referências. As referências, estimados membros, estimadas visitas, é todo o comércio em geral. Ou seja, todas as empresas pequenas, ou seja, eu até prefiro os clientes pequenos, não é bem mal que eu diga isto. Eu prefiro, a vida ensinou-me isto, eu prefiro ter 10 clientes pequenos que um grande, do mesmo tamanho. Área social. Eu gostaria de perguntar só qual é que é o material utilizado para os corrimões. Não sabes? Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós nos corrimões utilizamos metal, ou seja, o metal é metalizado precisamente para não estar a parecer mal, cheio de ferrugem, com mau aspecto, como tantos que nós vemos por aí. Portanto, muito obrigado a todos. Posso fazer uma pergunta muito rápida? Que eu Pode acho sim, que é senhor. importante. Doutor. É que fica ali ao sol, não fica tudo amarelo e desaparece a imagem ao final de um tempo? Excelente pergunta, doutora. É assim, nós utilizamos uma técnica que é 2 vinis. O vinil que está impresso não é o que está em contacto com a água. Ou seja, felizmente os vândalos não têm conhecimento disto. Eles chegam lá, pintam umas placas, pensam que me estragam aquilo, mas não estragam. Porque eu faço o dobro do investimento inicialmente, mas coloco 2 vinis. O que está à frente é transparente. E então, ao ser transparente, fazem 2 coisas. Portanto, não permite que aquilo, portanto, que a imagem, a qualidade do brilho das cores seja pior e permite-me, quando os vândalos vão lá com as leitinhas pintar aquilo, eu possa limpar. Portanto, duram eternamente as Não. fotos que tu pões. 2, 3 anos. 2, 3 anos. No tempo de contrato. Exatamente. Não, É esse o objetivo também. duram. E já agora, se o local é... Pá, não. Se o cliente dizer, olha, é aqui que eu quero uma placa, como é que vocês fazem? Exatamente. Portanto, o cliente tem a liberdade, na nossa forma de trabalhar, o cliente é que escolhe exatamente o local que quer. Eu pego no cliente, levo comigo no meu carro e vamos ao sítio para que não haja uma falha de ser 1 metro ou 2 ao lado. É exatamente o local que o cliente quer. Quando eu sei que naquele local a Câmara não vai dar o deferimento da licença, eu digo ao cliente as razões. Por exemplo, se uma placa tiver a estorvar uma passadeira, a sinalização rodoviária, se o passeio tiver menos de meio metro, metro e meio de largura, há ali certos pormenores que eu digo ao cliente, vale a pena pedirmos a licença aqui, porque eu sei que não vai haver o deferimento da licença. Mas o cliente tem a liberdade de escolher o que quiser. O Luís foi efetivamente, nós queríamos colocar uma placa na entrada da Flor da Mata, que é um sítio espetacular. Contactei o Luís, efetivamente fui com o Luís dar a volta ali, chegámos à conclusão que o sítio que nós queríamos, o Luís aprovou que nós tínhamos para ali a placa, e quase há 2 anos que estou ali no meu espaço, os meus vizinhos não sabiam que eu estava ali, e graças àquela placa já tive clientes que já foram meus clientes e voltaram a contactar, e os meus vizinhos perceberam que aquela placa era daquela casa e que eu fazia ali terapias. Obrigada. Muito obrigado, Dália. Obrigada, Dália. É tudo. Muito obrigada, Luís.